Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 14. Vamos ler até o versículo 17. 14 até o 17. Capítulo 8, versículo 14 até o 17. Amém? Glória a Deus. Presta atenção, irmão. Deus, Ele quer operar milagre. Aleluia. E nós vamos dar liberdade que Deus vai fazer milagre. Olha só o que diz aqui. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra acamada, ardendo de febre. Mas Jesus tomou-o pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Versículo 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expulsou os demônios, os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou a nossa enfermidade, as nossas enfermidades, e carregou com as nossas doenças. Amém. Sente-se, por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Passei uma semana difícil. Meu rosto inchou de uma maneira que eu fiquei preocupado. E fui para a oração. Pedi oração para minha esposa, ora por mim. Porque a gente foi até Tubarão levar almoço ali segunda-feira. Estava muito quente, aquela chuvarada, e o carro não tem ar-condicionado, muito quente. E a gente saiu e ficou na chuva, pegando um refresco. Irmão, olha, me atacou de uma maneira, viu? Inflamou tudo. E eu fiquei preocupado. Então tem coisas que a gente não vigia, e passa por momentos difíceis. Mas vamos lá, a palavra de Deus, que Deus quer curar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que nós erramos, chegamos diante dele, Senhor, a tua palavra diz que tu és o nosso advogado, médico dos médicos, aquele que cura, aquele que liberta. Então sabemos que Jesus, ele falou, aleluia, quando nós pecarmos, nós temos que lembrar que nós temos um advogado no céu, que se chama Jesus. Ele nos livra, ele nos perdoa de todos os pecados. Só ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por esta causa é que nós não somos destruídos. Porque quando nós usamos a fé e a palavra, nós temos a certeza que Ele está de mãos estendidas para nos abençoar. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, lemos um texto aqui que fala que Jesus, ao sair do templo, da oração, Pedro convida para ir na sua casa, porque lá na casa dele estava a sogra dele, acamada, ardendo de febre, de uma maneira que não podia descer da cama. Então Pedro convida Jesus, e Jesus então vai para a casa de Pedro, da sogra de Pedro. E a Bíblia diz aqui que quando Jesus ele entra na casa, ele já vai direto aonde estava aquela mulher, acamada,
ardendo de febre, não podia levantar por causa da febre. Então a Bíblia diz que Jesus, ele chega onde estava aquela mulher deitada. Aleluia. Ele toca com a mão e a febre vai embora. Aleluia. E ela então levanta agora com saúde e começa a servir eles. Glória a Deus. Aleluia. Como é difícil, irmão. Aleluia. Enfermidades são causas de nos deixar, às vezes, paralíticos, sem poder fazer nada. Mas, quando nós ouvimos uma palavra como essa, e cremos que Ele pode fazer, então recebemos também. Aleluia. Porque ouvimos nesta noite, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra está dizendo, sem fé é impossível. Então, só é possível agradar a Deus quando nós manifestamos a fé. Aleluia, louvado Glória a seja Deus. o nome santo do Senhor. Essa mulher foi curada. Então ela levantou e começou a servir, aleluia, a Jesus e os demais irmãos. Glória a Jesus. E passando-se o dia, agora chegando já no fim da tarde, começaram a chegar as pessoas de outros lugares, de outra cidade, trazendo até Jesus endemoniados, doentes, aleluia, para Jesus curar. Então Jesus disse, aleluia, então a palavra do Senhor diz que Jesus, com a palavra, ele expulsava os demônios, curava as pessoas de todo o tipo de enfermidade, todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. Jesus curava. Aleluia. E as pessoas receberam a cura. Então ali se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Jesus, ele veio, ele foi ungido por Deus para evangelizar os pobres. Ele foi ungido por Deus para curar os de coração quebrantado, dar vista aos cegos, aleluia, e colocar em liberdade os cativos. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio com esta missão. Está escrito no livro de Lucas capítulo 10 e 19, ele foi ungido por Deus para que esses milagres venham acontecer no meio do seu povo, daquele que crê. Aleluia. Louvado Glória a seja Deus. o nome santo do Senhor. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém, Jesus. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. No nome dele, aleluia, ele tomou as nossas enfermidades Aleluia. e as nossas doenças. Glória ao nome do Senhor. Por isso ele disse no livro de Marcos, vamos ler, no capítulo de número 16, versículo 17, 18, 2 versículos, para entender, aleluia, qual grande é o poder de Deus naqueles que creem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Marcos 16
e versículo 17, 18. Quem achou pode ler para mim, por favor. Glória a Deus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Olha bem. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E em nome do Senhor Jesus falarão em novas línguas. Quer dizer, expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. Em nome do Senhor Jesus. Então quer dizer, Ele nos deu essa autoridade. Glória a Deus, que diz no outro. 18. Pegarão em serpentes. Pegarão em serpentes, quer dizer, vão lutar com Satanás. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se beber alguma coisa mortífera, a qual sabendo, agora a verdade não sabendo, não fará dano nenhum. Aleluia. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Este é o Evangelho que anunciamos, que pregamos, testemunhamos. Aleluia. E Glória a andamos Deus. nele. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque não podemos, aleluia, confrontar a Deus com as nossas habilidades. Ali diz, se você tomar veneno sem saber, não vai fazer nada. Mas se você sabe, se você vai provar Deus, você vai provar o veneno e vai morrer. Porque está colocando Deus em prova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás fez isso para Jesus. Eu vou lá no pináculo do templo e solta, lança-te daqui. Está escrito, os anjos vão te aparar, não vai sofrer dano nenhum. E Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos que discernir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava vendo uma reportagem de um bruxo e estava desafiando o pastor, e o pastor desafiando ele. Aleluia. E são coisas que nós temos que tomar cuidado, não mexer com eles, deixa eles. Porque a Bíblia diz, se eles vierem a nós pedir ajuda, nós temos que ajudar. Nós não combater, porque é uma religião que eles estão naquele lugar, porque estão cegos espiritual. E quando Deus quer salvar, Deus arranca de lá. Viu? Deus arranca de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, então, ele declara. Agora vamos lá para João capítulo 14 e 12. 14 e 12. João 14 e 12. Olha o que Jesus ele passa para aqueles que creem. Ele passa, aleluia, algo tremendo, de uma confiança, uma certeza que nós recebemos para realizar a sua obra na terra. João 14, 12 e 14. Amém? Quem achou? Em verdade, lhes digo. Em verdade, eu vos digo. E aquele que crê em mim, aquele que crê, preste bem atenção, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. E outras maiores farão. Porque eu vou para junto do Pai. Porque eu vou para junto do Pai, quer dizer, eu vou subir, eu não vou estar no meio de vocês.
vocês têm que crer e realizar as obras que eu faço. Glória a Deus. E se vocês crerem de verdade, farão obras maiores ainda. Glória a Deus. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo, agora eu vou terminar. E tudo que pedires em meu nome, eu farei. Glória a Deus. Aleluia. Para que o Pai seja glorificado. Oh, maravilha! Glória a Essa Deus. igreja, irmão. Esse povo que clama, que prega. Aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Que dá continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Prega Cristo como Salvador. Aleluia. Porque Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz ainda, fica no livro de João, capítulo 15, que o versículo 7. Jesus é o dono da vida. O propósito de Deus, por meio de Jesus. Olha o que diz aqui, João 15, verso 7, pode ler. Se permanecerem em mim Olha só, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, pedirão então o que quiseres, e lhes será feito. e será feito. Então Jesus ele declara, aleluia, para quem crê. Amém, Jesus. Se permaneceres em mim, aleluia, permanecer é ficar. Permanecer não é sair procurando outra fonte, porque a única fonte que salva, que cura, que liberta é Jesus. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é a fonte, tanto aqui nessa igreja, como na outra igreja, A, B, C. Todo aquele que crê está na fonte. Jesus disse, eu sou a fonte da água viva. Aleluia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Ele falando do Espírito, Aleluia. que onde receber aqueles que creem. Glória a Deus. Aleluia. Como disse o apóstolo Paulo, nossa carne pode apodrecer, pode desaparecer, mas o Espírito, ele continua sendo, aleluia, a vida. Quer dizer, nós podemos estar com dor numa perna, dor no braço, dor nisso, dor naquilo, mas o Espírito está, aleluia, vivo, forte. Porque Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Aleluia. Porque se nós brigarmos, se nós ficarmos lutando o vento, a tempestade, que é doença, problema de casamento, problema de família, problema lá na empresa, problema disso, problema daquilo, nós não servimos a Deus. Porque o salmista, ele foi feliz no dizer, mesmo que eu andasse pela sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Olha que certeza. Aleluia. Aleluia. O Senhor está comigo. Glória. Não, só quero dizer uma coisa, entendeu? Que a tua fé vem acrescentar. Você pode estar todo quebrado numa enfermidade. Pode que Deus não permita, mas se tiver que passar, aleluia. Mas passa crendo no Senhor. Porque tem uma história de Jó. Nós temos ali o exemplo de Jó. Ele não podia estar no templo por causa da situação que ele se encontrava. Mas ele não deixou.
a sua fé ser abalada. Aleluia. E quando acontece isso, irmão, olha o que aconteceu para a vida de Jó. Deus, ele visitou Jó. Aleluia. Glória a Deus. Trouxe saúde. Trouxe tudo de volta em dobro. Porque ele foi uma pessoa que não negou a fé. Sejamos assim, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Sejamos com esta fé, aleluia, avivada, como disse Abacuque. Abacuque sobe num silo de vigia e ele clama a Deus em oração e disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, para que possam ver a tua glória no meio dos anos. Sabe que Deus revela? A pessoa começa na vida, no Evangelho. Tudo bem. Não tem canseira para louvar, não tem canseira para orar, não tem canseira para visitar, não tem canseira para pregar. Mas lá no meio, irmão, se passou 10, 15, 20 anos, com 30 anos, estou cansado. É assim que Abacuque viu o povo de Deus, cansado. Então ele grita, ele pede a Deus: aviva, Senhor, a tua obra, o teu povo, no meio dos anos. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês com esta palavra. Vamos se colocar.